Valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje o papo é produção de eventos. Com muito carinho e alegria, estamos recebendo o jovem empresário William Calef Fioravante. William Fiore. Para falar mais tranquilo, ele é engenheiro civil, acho que pouca gente sabe desse detalhe, e é empresário natural, atuando hoje de maneira muito forte na área de produção de eventos. William, prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado, Tarciso. Prazer imenso estar aqui participando do seu programa. E vamos aí tirar todas essas duas, passar todas as informações que tem nesse ramo de eventos. Calef Fioravante é o nome da sua mãe, né, da família Isso. da sua mãe, Fioravante do seu pai. Exato. Conte a história do seu pai e da sua mãe, até porque dentro do nosso canal a gente sempre faz também a trajetória histórica, a formação, enfim, sim, onde é que você nasceu, com todas as informações, principalmente levando em conta os Fioravante, que é uma família muito grande aqui na cidade de Orlândia, né, William? Meus pais são de famílias assim, humildes, né? Sempre foram trabalhadores, sempre lutou, sempre correu atrás do serviço. E aí a gente já herdou um pouco disso aí deles aí também, que fez a gente ficar conhecido aí pelo nosso empenho. Nome da mamãe e do papai? Luciano Carlos Fioravante e minha mãe Maria Isabel Calef Fioravante. Conte para nós como eles se conheceram e onde. Foi aqui em Orlândia ou no Poranga? Rapaz, agora você me pegou, mas pelo jeito meu pai conheceu ela lá no Poranga. Lá no Poranga. Foi dar uma passeada. Eu lembro pelas histórias antigas que ele tinha uma motinha e ia namorar ela lá de moto. Que legal. Agora, os Fioravante formam uma grande família aqui em Orlândia. São vários Fioravantes, cada um num ramo de atividade. Posicione bem no caso do teu pai. O meu pai, ele sempre trabalhou de mais novo numa empresa chamada, no Banco Bradesco. Okay. E depois do Bradesco, ele trabalhou numa empresa chamada Orliprast. Dela, ele foi para a Agromen, onde ele atua até hoje. Ele está na Agromen. Na Agromen. Ele trabalha hoje. E tem os irmãos do seu pai também? Sim, sim. Quais são? Um dos irmãos do meu pai é o Adriano, que hoje é o dono do restaurante Grátis. E o outro é o Alessandro, que é o mais novo, que trabalha na empresa da Morlan. Tá, então, nesse núcleo familiar dos Fioravante ligado diretamente a você. Exato. Então, nesse caso específico, você, naturalmente, na sua infância, deve ter estudado nas escolas que todos estudaram aqui em Orlândia. Você lembra de cabeça o seu primário, ensino fundamental? Onde é que você estudou? De novo, a gente morava na Gruta, no bairro da Gruta. Então, eu estudei lá no, acho que era Pedro Berdion, a escolinha que tinha ali. Que é mais próxima. Mais próxima. Eu não lembro se era Pedro Berdion, eu sei que era a escolinha ali. Depois eu lembro que eu fui pro Pedro Berdion, que acho que é onde que é perto de onde meu pai mora hoje, na Avenida 11. Perfeito. Eu não me recordo o nome da escolinha lá da Gruta. E de lá eu passei a estudar depois na escola da Copan e finalizei no Oswaldo. Você finalizou a sua trajetória de ensino médio no Oswaldo. No Oswaldo. Aí chegou o momento que parece que você chegou a trabalhar numa empresa aqui. Onde é que você trabalhou? Quando eu comecei como guardinha na gráfica Folha de Orlândia. Era guardinha. Dr. Sérgio Sordi, Mário Sordi. Não esqueça, até hoje lá foi meu primeiro serviço, comecei como guardinha lá. Tinha grandes amigos lá, o Celso, o Belo, que na época me auxiliaram bastante lá. Trabalhei um período curto e como na época meu avô, ele trabalhava já, ele era chefe lá na Morlan, a gente entregamos uma ficha e conseguíamos entrar lá. Você trabalhou na Morlan? Você entrou lá com que idade? Na Morlan já tinha completado 18 para 19 anos já. E a Morlan tem uma característica interessante, várias pessoas que trabalham de dia estudam à noite, inclusive alguns deles com apoio da própria Morlan. Sim. Eu tenho o meu caso, por exemplo, enquanto eu cursava Direito em Ribeirão, eu me lembro que o Ronaldo fazia engenharia eletricista e o Furlan, não sei se era engenheiro de produção. O teu caso, você é engenheiro civil. Civil, eu fiz engenharia civil. Tá, e você trabalhava de dia na Morlan e estudava à noite. A gente fazia, no horário da Morlan, era das 6 da manhã às 3 da tarde. E aí a gente ia para a faculdade no horário das 6 e fazia horário noturno na faculdade lá em Ribeirão Preto. E aí aquele esforço, né? Que viajar todo dia não é fácil, né? Ia dormindo no ônibus, tinha figurinha, dormia com a boca aberta, era aquela figuraça. E aí você fez o curso de engenharia civil? Fiz. Eu comecei como produção, mas nesse meio período eu percebi que eu gostei mais da parte civil. de Só construção. que parece que você pegou uma época ruim, né, para engenharia civil, quando você concluiu o curso. Sim, quando eu concluí o curso, na época o Brasil estava passando
por um momento muito delicado, assim, político. E aí tinha até muitas construtoras, mas as vagas tinham diminuído bastante na época. Provavelmente no tempo que as pessoas não estavam investindo em imóveis. Na verdade, ficava aplicando em mercado financeiro. Aí, para quem é engenheiro, é uma situação mais complicada. Eu consegui fazer um estágio aqui na prefeitura de Orlândia, fiz um período, só que nesses tempos que eu estava fazendo estágio, foi onde que eu já estava começando a trabalhar com a parte de evento. Então, quando eu concluí o curso de engenharia, eu não acabei dando continuidade, que eu acabei pegando o gosto para essa parte de música e comecei a ir para esse lado. Para tudo, engenheiro civil vai na área de produção de eventos. Isso não é surpreendente, eu sou engenheiro civil, meu primeiro diploma, depois eu fiz administração de empresa e finalmente fiz direito. Direito. No teu caso, como é que surgiu esse lance de eventos na sua vida? Primeiro você foi DJ, né? Quem que deu essa sacada para você? Deve ter existido alguém que sugeriu isso para você. É que na verdade foi assim, eu sempre gostei de música. Eu acho que eu já devo ter queimado uns 6 alto-falantes do meu pai no carro dele quando era mais novo, de tanto que eu gostava de ficar escutando Vitamina da Clube lá, que era uma maravilha, eu era, assim, adorava música. E sempre tive esse gosto, quanto é que mesmo antes de eu atuar, quando eu ainda estava namorando, todo lugar que a gente tinha churrasco, eu era responsável de colocar as músicas. Você é o cara do som. Eu queria colocar as músicas no churrasco e já era sempre isso. Mas, na época, eu tinha muita amizade com o Rafael. Rafael Palma. Isso, Rafael Palma. Que inclusive foi locutor, Sim, foi locutor da Difusora. E na época ele também estava explodindo no auge nessa parte aqui na região. E ele tinha feito um convite para começar a ir com ele nos eventos, né? Porque ele viu que eu gostava, tudo mais, e aí foi aonde que eu comecei a ir, comecei a entender como é que era por trás dos eventos mesmo. Porque a gente antes era só colocar música em churrasco, você não tem uma responsabilidade, mas agora por trás do evento já muda totalmente. E a partir de que momento, tendo a companhia dele, você resolveu, vou empreender nesse segmento, vou atuar nesse segmento? Aí foi assim, na época eu já estava namorando a Carla, que hoje é a atual esposa, e ela tem uma visão também muito aberta, e ela que foi que me deu um toque, falou assim, olha, eu acho que você tem muito dom para isso mesmo e você devia investir. Carla Muniz, que atua na área visual, qual é a área de atuação? Hoje a área dela é salão de beleza, estética, essa parte. Perfeitamente. Então foi com essa sugestão dela, sim, e talvez a ajuda do próprio Rafael Palma. Sim, talvez que foi um incentivo, né, que me ajudou a enxergar isso tudo. E ela viu que eu tinha realmente esse dom e que daria certo de eu investir. Aí ela que deu o pontapé inicial. E a primeira providência, quando a gente entra nesse segmento, a gente nunca pode ter um nome com 3 letras. Sebastião Tarcísio Manso, esquece Tarcísio Manso. Tudo. Daí a pouco os amigos chamam de TM, assim vai tocando. Daí vai. William Calef Fioravante. Fioravante é um nome muito comprido, aí virou William Fiore. Fiore. Aí eu resolvi, porque no começo eu ainda estava com essa ideia só de ser DJ. Então eu falei, o William Fioravante DJ não vai combinar, né? Fica estranho. Aí você pediu licença pro seu pai e falou, eu falei, pai, eu vou cortar um pouco. Vou dar uma cortadinha aqui, não vai perder a originalidade, mas fica o William Fiore. E aí então você entrou num primeiro momento de corpo e alma no segmento de DJ. Sim, aí foi como DJ. Aí na época eu comecei fazendo alguns DJs, na época pro Rafael, foi pro... Na época tinha o Bidu também, comecei trabalhando para ele. E aí, conforme eu fui começando a investir, né, pegando meus próprios eventos, eu fui começando a ir. Uma pessoa também que eu não posso esquecer, deu muita oportunidade, na época foi o Mishima e o Rogerinho, quando eles tiveram o bar. Foi uma vitrine muito grande, porque lá eu comecei a tocar mais com frequência e mostrar, né, o meu serviço de DJ. E essa sua vida exclusivamente de DJ foi quanto tempo? Porque na verdade, eu tô vendo aqui... A sua empresa atua desde 2016, né? Exato. Tá. Já vão se fazer 10 anos que eu tenho, né, a empresa, a partir de que eu investi em termos de equipamentos. Tá. Como DJ, vamos falar que foram 11 anos. Até hoje a gente atua como DJ nos casamentos, mas assim, hoje o meu foco maior é a parte da produção. E você, naturalmente, teve que fazer investimentos. Sim, sim. Tá certo que no passado, eu não estou dizendo que hoje sejam mais baratos os equipamentos, sim. Não é isso. Eu estou dizendo que antigamente, para você colocar um som, só os que a gente chamava de caixa de som, aquilo era maior que o próprio local onde era o evento.
Hoje a potência ela tem um tamanho menor. Mudou Isso é bastante. incrível, né, Mudou William? bastante. A tecnologia, assim, evoluiu muito. Eu acompanhei um pouco do pessoal mais antigo. As caixas eram enormes. Hoje você faz um evento com uma caixinha pequena. A qualidade, assim, a tecnologia é muito avançada. Agora, quando você foi DJ, qual é o ritmo que você tocava mais, como a gente costuma falar? Eu sempre gostei desse eletrônico puxado assim pro MPB, comercial, nada de rave, pesadão, não, mais esse estilo. MPB, um dance baladinha, que é o estilo que eu mais gostava. Embora a gente tenha que tocar de tudo, né, hoje em dia nos eventos, mas o que eu mais gostava era a baladinha. Agora, a famosa playlist, a lista das músicas, é feita também com o próprio promotor do evento junto com você. Sim, sim. Porque depende do público-alvo. É assim que funciona? Sim. Hoje, toda reunião que a gente faz com no caso, vamos falar os noivos ou debutantes, né? A gente faz uma reuniãozinha antes, vê o estilo de música que eles gostam e a gente segue mais ou menos aquela linha. Embora também 90% hoje dos casamentos e aniversários estão tendo banda. Isso aí diminui bastante o nosso repertório em termos de ficar só naquele tipo de música. Aí a gente varia um pouco, né? Mas entre antes e depois da banda. É porque, na verdade, o DJ abre os trabalhos, a banda vem, dá um tapa e Dá um você tapa encerra. E aí encerra esse já trabalho. com uma continuidade de música animada nos gostos no caso do noivo, da debutante. E você tem essa sensibilidade, jogo cintura, para quando o cara chega depois das 3 da manhã, pedir para tocar aquela, né? Então, a gente sempre tem, fala, ó, esse tipo de música agora não dá, agora isso aí é mais tarde, você vai segurando, ó, se for uma música meio pesada, ó, mais tarde, até não tocar, mas aí a maioria a gente vai levando na boa. Costumo brincar com que desse segmento não deve ter um evento que você não toque uma vez, pelo menos a Boate Azul e aquelas outras que são tradicionais, né, William? Todo evento praticamente tem que tocar essa. Essa daí até incrível que pareça, até a moçada jovem gosta. E o horário apropriado para ela? E tem que ser mais para tarde mesmo. Hoje em dia, assim, infelizmente, a moçada tá muito nesse TikTok, essas coisas, então esse tipo de música de funk, TikTok, vem predominando para elas. Mas você sabendo levar com bastante leveza e colocando um repertório animado, o pessoal acaba gostando. Natural que agora a gente falou da tua vida como DJ e vamos falar da tua vida empresarial fazendo o evento como um todo. Certo. Hoje, na situação em que você está, depois de 10 anos da atividade da empresa, hoje o cidadão pode te contratar e você se vira no pacote completo de um evento, é assim que funciona? Isso, exato, completo. Graças a Deus, dentro desses 10 anos, uma coisa que eu sempre priorizei foi investir. Investir pesado para a gente poder sempre estar atendendo alguma coisa que o cliente pede, não depender de terceirizar. Para às vezes não ficar na mão e sempre ter aquilo que a gente está no portfólio, a gente entregar o que está lá. Então a gente investiu pesado, hoje a gente tem uma estrutura boa, grande, que suporta qualquer tipo de evento, assim, pequeno, médio e grande. E a primeira vez a gente não esquece, literalmente. Eu quero saber, no teu caso, a primeira vez de um grande evento que você tenha feito. Um grande evento? Sim, que para você foi importante porque significou, opa, hoje eu atuei como um produtor de eventos. Você tem casamento, essas coisas são? Talvez o primeiro. Foram muitos casamentos que eu fiz assim. Um que deu uma oportunidade para a gente montar uma estrutura boa foi um comunitário que teve em Nuporanga, que eu consegui montar uma estrutura legal, grande. Casamento comunitário patrocinado pela prefeitura? Isso, não sei se foi pela prefeitura, não me recordo, mas foram 5 noivos que casaram. Aí você teve a responsabilidade. É lá no salão de festas? Foi no salão municipal, aquele salão grande. Aliás, é grande, hein? Nossa, muito grande. A acústica daquilo lá é complicado, não é? É complicada, bem complicada. Mas na época eles procuraram a gente através da cerimonialista Gorete, que ela na época estava intermediando, e conseguimos fazer uma estrutura bacana lá. Foi uma estrutura assim que chamou atenção, só que ainda não foi a mais marcante. Porque pelo investimento que nós tínhamos, no caso eu tinha feito, aqui ainda não tinha tido um evento que eu conseguisse montar tudo para poder mostrar o que eu tinha. E aí o evento que ficou marcado realmente foi no meu casamento, que acho que lá eu fiz a vitrine realmente do que eu tinha capacidade. No seu próprio casamento? No meu próprio casamento. Aí você organizou, pensou aquilo que seria ideal na sua visão e no seu casamento foi um momento... 3 dias de montagem com a minha equipe. E a gente colocou tudo que eu tinha e mais um pouco lá para poder mostrar o potencial que eu tinha para poder atender na região.
Então, aproveitando esse gancho, nesse seu casamento, o que teria de equipamentos que formam um evento? Diga para mim. Olha, foram a parte de painel de LED, que é muito importante hoje para os eventos, dá uma qualidade muito boa, que a gente trabalha com um painel P3, que ele é muito nítido, tanto para palestras, tanto para quem vai querer assistir um jogo no final de semana, então assim, ele é muito nítido. A parte de iluminação, né, cênica, a parte de iluminação de palco para a banda, porque ela exige a iluminação que a gente investiu, os movings, 9R, os estrobos, eles dão um aconchego assim legal na hora da iluminação para a banda. A parte sonora, que é o principal, a gente fez um investimento muito pesado na parte de som, porque aí é um som que ele te dá qualidade, que não te agride, que é um som potente. E toda a parte de backline para a banda também, que são a mesa digital, os pedestais, tudo aquilo que envolve dentro de um contexto que uma banda necessita para poder apresentar o show também. Tenho certeza que todos querem saber o nome daquele material que fica de frente ao palco, que as crianças, e também todos gostam de dançar adoram. em cima. A famosa pista de LED. Pista de LED. Essa também faz parte do pacote. Faz parte do pacote também. Faz parte do pacote. Essa é ainda meio que opcional, assim, alguns noivos gostam, outros não, mas ela está sempre no nosso pacote lá. E agora, no evento desse tipo, tá certo que hoje está muito tecnologicamente desenvolvido, quantas pessoas se envolvem na montagem, na preparação de uma estrutura como essa, Will? Assim, varia muito do tipo do evento. Por exemplo, um casamento hoje simples, no caso, 4 integrantes conseguem montar. Agora, num evento mais completo, igual esse do meu casamento, e um bem maior, aí a gente leva em torno de 6 pessoas para poder trabalhar tranquilo, sem sofrimento. Eu apresentei algum dos eventos que você foi o responsável por isso. Um deles, o evento do Grupo Alma Sim, Agrofly, sim. que foi um evento também bastante grande, evento grande. E que deve ter dado trabalho para você, porque tinha palco, tinha uma mesa ao lado. Como é que foi o trabalho de vocês para montar essa estrutura para esse evento do Grupo Alma? Essa está no calendário agora. Sim, já está no calendário. E vai calendário. ser repetido nesse ano de 2026. Será? Não, o evento foi espetacular, foi um evento muito bom, que vai agregar bastante também para a cidade. E na nossa montagem, a gente chegou lá na terça-feira. Foram de terça até no sábado, O ali, evento 4 foi no dias. sábado. Aí, então nós estávamos em 5 pessoas que a gente foram revezando, né, durante a semana, mas foram 4 dias de montagem ali. Nós fizemos toda a parte de estrutura do palco, o palco também em si, os painéis de LED que tinham nas laterais, dos fornecedores que estavam ali também, que tinham comprado os stands, que estavam esparramados, a gente também fez, e toda a parte de iluminação cênica, porque como o evento começou meio-dia, mas ia até de noite, lá não tinha iluminação, a gente teve que fazer toda a iluminação cênica do espaço para ficar um ambiente mais aconchegante. Uma das coisas que mais me chama a atenção sempre no evento, principalmente se tem cantores diferentes. Certo. Essa transição de um grupo que sai e que entra é muito complicada, né, William? É um pouquinho complicada. Como é que você consegue pegar, por exemplo, uma estrutura que você deixa montada e entrar um outro sem dar uma descontinuidade? De vez em quando dá até um susto em você também, né? Porque muitas vezes os caras te prometem que está tudo pronto, te chegam com material na última hora, jogam o abacaxi. Como é que você consegue conciliar essa situação? A gente sempre tenta, antes conversar, já alinhar com eles, para a gente sempre estar utilizando uma mesa de som já profissional, né, que normalmente é Midas ou X32, que são uma que é grande, para poder sempre utilizar os mesmos canais e equipamentos, para não ter esse problema. Mas se acontecer, a gente sempre deixa uma outra mesa de stand-by, porque chegou, precisa ligar alguma coisa ali reserva, a gente já está com o stand-by ali para poder resolver. Agora, quando acontece uma situação excepcional, é um verdadeiro salve-se quem puder, né? Aí na hora vai correria. Porque, na verdade, muitas vezes se imagina que a culpa é de quem está produzindo o evento com o equipamento, mas, na verdade, muitas vezes é uma banda que não seguiu aquilo que havia sido escrito dentro do roteiro para vocês fazerem, né? É que hoje em dia a gente sempre tenta seguir a linha, né, com tudo que eles passam, mas se ele vir com alguma coisa diferente, aí tem que adaptar conforme o que a gente tiver de equipamento no momento ali. A gente vê aqui nessa parte tecnológica, eu tenho certeza que você está me vendo, também concorda, cada dia tem uma novidade diferente. Sim. Agora, você como empresário investiu comprando equipamento, como é que você consegue conciliar um equipamento que você compra, qual é a vida útil tecnológica que tem um equipamento?
Isso daí é uma... Você nunca pensar em alugar equipamento? Porque esse negócio deve ser algo impensável, né? Não, é Cada dia assim, uma novidade, né, é uma William? novidade, porque a gente pega e investe no escuro. Você não sabe o prazo que vai durar, quantos eventos você vai conseguir fazer, mas o que manda, que eu sempre prezo com a minha equipe, é o cuidado. Se a gente tiver o cuidado na hora de carregar, na hora de desmontar, na hora de guardar, ele vai durar mais, que a gente possa ter que gastar menos com manutenção. Então, esse cuidado é a manutenção boa do A equipamento. manutenção boa do equipamento, sempre manter, tipo assim, dentro dos cases na hora do transporte, para evitar a vibração, porque ele já manda tudo no case hoje em dia. É até complicado, porque assim, você perde muito espaço na hora do transporte por conta disso. Tudo hoje de equipamento é baseado nos caixotes, né? Falando case, mas são os caixotes. E se você transporta fora disso, a chance disso aí dar problema ou quebrar é muito grande. A gente sabe, né, por exemplo, na produção aqui da Duo, né, comandada pelo Tiago, com a participação também do Sérgio Maia aqui, durante toda a captação, a gente vê que é um trabalho realmente que tem que ter Sim, muito capricho para poder fazer. tem que ter muito capricho. E dentro desse capricho que precisa ter feito, ou ser feito, para ser realizado um bom evento, tem uma equipe. E Certo. a gente sabe que a maioria é terceirizada, mas a gente nota que sempre tem duas figuras que caminham com você em tudo quanto é evento. Como é que Sim. funciona isso? Parte é terceirizada e a outra, ainda que tem um relacionamento que eles devem ter a sua própria empresa Sim. deles, como é que funciona para a contratação desse pessoal? Então, ali, eu tenho 2 hoje funcionários ali que são praticamente o cabeça ali meu ali, que estão, é o braço direito e o braço esquerdo, que é o Lucas e o Gabriel. Eles já atuaram com eventos, então eles já tinham uma certa experiência. E quando eu fiz o convite para eles vieram a aceitar e viram que, tipo assim, eu estava sempre investindo na segurança e suporte para eles poderem trabalhar da melhor maneira possível. Então eu sempre priorizei essa parte aí de segurança para eles. E eles, hoje, tipo assim, pelo menos até então, estão todo mundo contente, trabalha despojado, sempre grava um vídeo, um brincando com o outro, leva tudo na tranquilidade. Esses são os 2 fixos, mas a gente tem também vários outros ali que são freelancers, que, como eu falei, quando a gente precisa de um evento maior, eles vêm ajudar a gente. Por falar, portanto, de evento, né? O que você imagina o futuro? Pelo menos a curto prazo, médio prazo, em termos do futuro, para você que é empresário nesse setor. A perspectiva é boa, que depois da Covid, com aquela parada que ninguém Nossa, queria parar. a Aliás, é bom te Covid. perguntar como é que você sobreviveu como empresário durante o tempo da Covid. Olha, essa Covid veio para quebrar as pernas de todo mundo mesmo. Mas, assim, como eu tive, graças a Deus, desde de criança, assim, nunca tive preguiça de correr atrás, na pandemia, tinha um amigo meu, o Rogério, ele trabalha de supervisor numa empresa de produto farmacêutico, que é a hoje Polibem, mas era Polidrogas lá de Rio Preto, e eu pedi para ele uma pasta para poder trabalhar como vendas na pandemia para não deixar a empresa parada. Isso é bom, né? Durante a pandemia, eu fiquei aí uns 3 anos trabalhando como vendas, ajudando aí algumas coisas nas finanças para que a empresa não parasse. Também tem uma coisa, depois da Covid parece que o povo Não, comemora como se não meu Deus. houvesse amanhã, não é? Não, depois, o pós-pandemia foi uma coisa de louco, assim, foi um tumulto de evento, um atrás do outro, gente que nem tinha data marcada, já querendo remarcar, fazer, tem gente que não era nem aniversário da pessoa, ela queria reunir para fazer festa, foi assim, graças a Deus foi muito bom. De maneira objetiva, nós podemos dizer que hoje o momento é muito bom para o segmento Muito de bom. eventos, né? Hoje, sim, posso dizer que está muito bom. Agora, William, em direção já ao final do programa, eu gostaria que você fizesse uma análise, olhando assim, em termos de futuro, o que você acha que vai acontecer por uma empresa do porte da sua, que começou, está há 10 anos, lutando no dia a dia, o que você imagina o futuro para você e toda a sua equipe? Eu imagino que, assim, se a gente conseguir manter essa linha que eu venho mantendo nos últimos 10 anos, mantendo o investimento, mantendo o pé no chão, tentando ir sempre nos produtos certeiros assim que estão em lançamento, a gente tem muito a crescer ainda. Eu não consigo hoje tomar a dimensão do que eu virei ainda, porque as coisas foram acontecendo muito natural, mas eu sei que eu estou no caminho certo e que a tendência é crescer mais ainda. Agora, pensando bem, qual que seria algo que você acha que vai virar a curto prazo? Aquele seu sentimento de empresário, que você sente que a coisa vai pegar o breu e decolar de vez. O que você imagina como promotor de eventos?
Hoje é difícil de se pontuar assim, porque essa área de eventos ela está crescendo em todos os setores, tanto na parte de painel, tanto na parte de som, na parte de luz, o que tem um pouco em falta ainda assim é um pouco de pessoas que querem se profissionalizar e se especializar no comando técnico, né? Mas eu vejo que, tipo assim, você treinando um pessoal assim, dá para crescer bastante nesse setor. Se você pegar a geografia, claro que ainda você atua muito mais na nossa região. Isso. Quais são as cidades preferenciais que mais apoiam o teu trabalho hoje, tirando Orlândia, que naturalmente já conhece você? Olha, São Joaquim é uma cidade que apoia bastante, que a gente também tem uma parceria forte lá com o pessoal do TAI Eventos e da Tailina Cerimonialista. No Poranga a gente tem atuado pouco, mas eu tenho bastante contato lá. Morro Agudo está aparecendo bastante as portas. Ribeirão Preto está começando a abrir agora também as portas. Até Ribeirão está começando, porque o pessoal está começando a ver o nosso trabalho e está começando a aparecer demanda para lá também. É muito difícil, porque tem bastantes fornecedores lá, mas a gente está devagarzinho conquistando lá também alguns clientes que estão começando a abrir as portas. Eu tenho uma visão muito própria, não sei se eu estou certo ou errado, mas a gente acha também que o segredo é ter parceiros, né? Sim, porque o bom trabalho parceiros. de um evento é você ter parceiros, né? O cidadão Exato. que tem essa pegada de marcar eventos, ele vai precisar de produtor Sim, que tenha sim. qualidade. E é claro que esse relacionamento não nasce de um dia para o outro. Não, imagina. Ele nasce por aquilo que você vai apresentando de bom. E é assim que funciona, né? É assim. Hoje em dia, não adianta você falar que eu vou ir tudo sozinho porque não dá conta. Uma cidade igual a Orlândia, que tem 40 mil habitantes, se você falar, não, só tem eu sozinho, não dá. A gente precisa do apoio, em alguns momentos, assim, das parcerias pode falar do nome do pessoal? Sim, tem o Rodrigo Som, tem o Henrique, tinha o Napa, todos esses assim, um ajuda o outro para que, às vezes, numa necessidade, eu preciso de alguma coisa, a gente corre em outro para poder, numa emergência, se ajudarem. Aliás, vocês têm uma coisa que eu acho muito interessante, muito bacana. Há um respeito de vocês no time de vocês, né? Sim, eu trouxe aqui o Chico Simonelli, trouxe o Henrique, todo mundo falou de você está falando deles. Eu acho que é assim que funciona. Não, né? é assim. Porque um bom profissional não tem medo de concorrência. Não adianta. Porque, na verdade, há espaço para todo mundo. Sim, né? Tem espaço para todo mundo, eu falo. A cidade, ela tem um certo... Não é tão grande, mas 40 mil habitantes é um tantinho bom de gente. É que tem um poder aquisitivo bom, Orlândia. Sim, também, um poder muito bom. E se você falar, nossa, eu, o Chico, o Henrique, são pouco para a quantidade de pessoas, de habitantes que tem aqui. A gente precisa se ajudar aqui, porque eu não vejo eles como concorrente, eu vejo como parceiro, como você falou. Então a gente se ajuda para que também veja o crescimento deles também aqui dentro. Para finalizar, dê uma mensagem para todos aqueles que estão nos vendo. Primeiramente, gostaria de agradecer, Tarcísio, pelo espaço aí para a gente poder estar passando aí como é que é por trás de toda a produção de um evento e agradecer aí pelo esse espaço para a gente poder estar explicando um pouquinho dessa parte técnica, né? E para todos que ainda não conhecem aí, tem o nosso Instagram, pode seguir lá, WF Produções. Agradecer a minha família por ter apoiado até hoje a gente ter chegado onde chegou. E obrigado aí pelo espaço, por estar dando um pouquinho do nosso conhecimento aí. William Calef Fioravante. William Fiore foi o nosso entrevistado do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.